abençoa a vida do Bruno, que ele seja a voz do Senhor, porta-voz do Senhor. Porta-voz era um cargo dado a pessoas fiéis que mandava o recado do rei ao seu povo. Que ele seja o porta-voz do Senhor hoje. Que ele seja aquele que comunica as coisas do teu coração para nós como seu povo. Em nome de Jesus. Meus irmãos, então vamos para a nossa segunda palavra desse mês, comemorando o nosso aniversário, que é terça-feira, dia 12, nossa primeira reunião lá no outro espaço ainda, né? Foi no dia do aniversário do Tiago, né? Dia 12 de outubro de 2014. A gente está fazendo 7 anos como comunidade Pão da Vida. Como comunidade aberta ao público, né? Mas eu vou contar um pouquinho da nossa história hoje. E como o David já falou, semana passada o Luiz falou sobre comunhão e sentimentalismo. E nós surgimos, irmãos, para quem não conhece, quem não nos conhece ainda de forma um pouco mais profunda, hoje a gente vai falar de centralidade da palavra, centralidade da escritura. E eu vi o Felipe, na hora que tirou, ele tinha 15 Bíblias ali. Eu falei, nossa, esse cara é central na palavra. E nós surgimos de uma reunião de estudo, de doutrina. Então isso faz parte da nossa essência, assim. Se for sugar tudo da nossa essência, a última coisa que vai sair vai ser estudo, doutrina, né? Centralidade da escritura. Porque nós surgimos em 2009 em uma reunião de estudo na casa da Juliana. Quem conhece a Juliana? Só os mais antigos. A Ana estava lá. Em 2009, a Ana estava lá também. Eu não estava lá nessa época ainda, então eu sou mais novo. Em 2009, o David iniciou, junto com a Juliana, a Ana, quem mais? E o Kelvin, uma reunião de doutrina, uma reunião de estudo bíblico, lá na casa da Juliana. Em 2010, a gente passou para a casa da avó do Tiago Davis, que foi um irmão nosso também, que caminhou com a gente muito tempo, hoje está caminhando em outra comunidade, mas a gente ainda é amigo até hoje, viajamos juntos, né, eu e ele, nossa família. E em 2011, a gente foi para a casa do Júlio. Aí já a maioria já conhece a casa do Júlio, ali no Ana Lúcia, perto de onde era o nosso outro espaço. E então de 2011 a 2014 a gente ficou lá só estudando a Bíblia. E foram pessoas de várias comunidades. E aí com o tempo a gente percebeu que aquilo ali já era uma igreja. A gente já não estava mais satisfeito nas nossas comunidades de origem. Muitas pessoas estavam indo congregar, né, entre aspas, só lá. Só estava tendo um momento de comunhão com irmãos apenas lá. E nós olhamos para essa realidade e falamos, olha, nós já somos igreja, nós já somos uma comunidade, surgiu naturalmente, surgiu de forma orgânica. Então vamos abrir um culto congregacional no domingo, que isso era sexta-noite. Vamos abrir um culto congregacional no domingo? Fizemos uma reunião e dividimos os papéis, né? Tinham 10 pessoas, 12 pessoas. Então foi um negócio bem... A hora que do louvor subia todo mundo, ficava um ou dois lá, cantávamos, né? E aí depois na palavra, os que estavam cantando iam ouvir a palavra. Mas então foi assim o nosso início. De 2014 para cá, nós viemos crescendo em graça, em conhecimento, e graças a Deus estamos aqui até hoje. Então, meus irmãos, nós vamos falar de centralidade da palavra. Mas o que é a palavra? O que é isso que nós vamos viver centrados nela? Em João 1, que o David já leu para nós, o texto começa dizendo que no princípio era a palavra, né? No princípio era o verbo. E o que é esse verbo? O verbo ali é o logos, né? A palavra grega logos, que está se referindo a Cristo. Então Cristo é a palavra, Cristo é o logos, ou seja, Cristo é a ordem racional de todo o cosmos. Ele que dá ordem e sentido às coisas. Para o grego, logos significava isso.
ordem racional do universo. É Ele que ordena tudo no universo, é o Logos. Então a palavra é Cristo. Cristo é a palavra. Ele é o Verbo. Por meio dele que tudo foi criado. Para Ele tudo foi criado. Então, viver centrado na palavra nada mais é do que viver centrado em Cristo. Então a Bíblia não é algo impessoal. A Bíblia não é um livro de regras, como em muitas religiões existem livros sagrados que são meramente livros de regras, livros de sabedoria humana, né? Como as culturas orientais, por exemplo. E muitas vezes são coisas até boas, mas o diferente da Escritura é porque ela não é algo impessoal. Nós não vivemos centrados em regras, nós não vivemos centrados em orientações, não é isso. A Bíblia contém orientações, mas orientações de alguém. Esse é o diferencial da Escritura. Orientações de alguém que existe e tem uma mente independente de todo o cosmos. Inclusive foi essa mente que criou o cosmos. Mas ela tem pensamentos próprios, ninguém criou ela. Ela é indomável, é o próprio Deus. Então a palavra é a expressão de um Deus pessoal. Para nós hoje, para nós que já estamos dentro dessa cultura, é muito mais tranquilo ouvir isso. Mas para pessoas que vêm de culturas diferentes, de religiões diferentes, isso é algo totalmente revolucionário. Porque Deus é um ser pessoal. Se nós pregarmos isso numa cultura oriental, onde as pessoas creem que tudo é Deus, que essa garrafa é Deus, essa árvore é Deus, Deus está em tudo, esse é um Deus impessoal. É uma força, é uma energia. Mas o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele pensa, ele tem sentimentos, ele tem vontades, ele tem um caráter específico e único. Essa é a diferença do nosso Deus. Então a Bíblia não é algo impessoal. Exige um relacionamento com uma pessoa. E essa pessoa tem pensamentos e caráter, essa pessoa tem orientações, tem desejos específicos. Então esse é o diferencial de viver centrados na palavra, do ponto de vista cristão, e outras religiões que vivem centradas nos seus textos sagrados. Esse é o diferencial da gente. Nós vivemos centrados em uma pessoa. Agora, por que então nós devemos viver centrados na palavra? Por duas razões que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, porque Deus assim quis. Deus disse que deveria ser assim. E em segundo, para a gente ter um critério de verdade. A gente vive em meio a 10 mil religiões. Existem mais de 10 mil religiões no mundo hoje. E nós precisamos de um critério de verdade, senão nós caímos em um relativismo. Tudo é verdade, né? Então, porque Deus disse, vamos começar então a manusear um pouco a Escritura. Tá bom? Hoje nós vamos manusear bastante a Escritura. Abra comigo em Atos capítulo 2, verso 42. Esse é um texto que, se você já se tornou membro da nossa comunidade, já assinou o pacto de membresia, esse é um dos textos que estão nos nossos valores. Esses são os valores que nós carregamos como igreja. Atos 2:42. Diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino. Então já começa com o ensino. Então os cristãos na igreja primitiva se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. E é isso que nós tentamos fazer ao longo da nossa divisão semanal. Então nós tentamos nos reunir terça-feira para orarmos um pouco mais. É claro que a oração está em todas as reuniões, o ensino está em todas as reuniões, só que existem ênfases, né? Então nós tentamos orar um pouco mais na terça-feira. Nas quintas na escola a gente tenta se aprofundar um pouco mais na Escritura. E no domingo a gente tenta partir o pão e ter comunhão, claro, também com exposição da Escritura. Então tudo isso a gente tenta fazer na nossa vida eclesiástica. Então esse é um dos fundamentos da nossa igreja, assim como a nossa missão e visão. A nossa missão é amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a nossa visão. E a nossa visão é a descoberta vocacional. Esses são os fundamentos da nossa comunidade: comunhão, ensino, partir do pão e orações.
Agora, avança um pouquinho mais em Atos 17. A gente tem aqui os bereanos. Atos 17, versículo 10. Lá em Bereia, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. E os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, meus irmãos, os primeiros cristãos, em especial esses irmãos de Bereia, eles eram nobres porque, além de receber tudo com alegria, eles examinavam a Escritura. Então, eles também eram centrados na palavra. E eles estavam conferindo o que o apóstolo Paulo disse. Não era o Bruno, não era o David, não era ninguém como nós hoje. Era o apóstolo Paulo. Aquele que foi testemunha ocular de Cristo, porque Cristo apareceu para ele também. Mas eles não focavam no pregador, eles focavam na Escritura. Por quê? Porque a Escritura foi dada por Deus e nós podemos errar. Nós somos falíveis. E a nossa oração é para que Deus nos use e elimine as nossas falhas para que Ele fale conosco. Então, os bereanos viviam centrados na palavra também. Em Atos 20, não precisa abrir, um pouco mais à frente, a gente tem aquele momento em que Paulo está pregando e o Eutico cai. De tão longa é a pregação de Paulo. Isso fala para a gente da exposição na palavra do culto. Nós, às vezes, a gente passa um pouquinho do horário que a gente tenta organizar o nosso culto, mas porque nós entendemos que a palavra ela precisa ser exposta de forma fiel e fidedigna. Então nós não podemos brincar com isso. E às vezes a gente passa um pouquinho, mas faz sentido isso para nós, porque é o alimento semanal que nós precisamos. É claro que a gente precisa do alimento diário também, e eu vou falar disso também. Não só no culto, mas a gente precisa nos aprofundar na Escritura em casa, pessoalmente, com a nossa família. E é muito comum ver comunidades em que o culto dura 2 horas, 2 horas e meia, mas tem 30, 40 minutos de palavra. E às vezes a palavra ainda assim é muito rasa, não se aprofunda nos textos, não nutre as pessoas. E a gente tem recebido muitas pessoas, inclusive vindo desse cenário. A gente sempre recebeu pessoas vindo desse cenário, e pessoas às vezes reclamam com a gente, falam: olha, eu já não estava conseguindo ouvir. Por quê? Porque não acrescentava mais nada. Eu ficava no culto, eu ficava esperando: agora vai vir, agora vai vir, agora vai vir. E aí acabava o culto, acabava a pregação, e era meia hora de avisos, e 1h30 de música, e acabava o culto. Pouca exposição da Escritura. E é o nosso fundamento, a exposição da Escritura. Agora abre comigo em 1 Timóteo capítulo 5. Um pouquinho mais para frente. 1 Timóteo capítulo 5. Verso 17. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, diz o seguinte: aos presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, em especial aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. O que Paulo nos ensina aqui? Que a Escritura é toda a Escritura de fato. É muito comum hoje vermos pessoas que menosprezam o Antigo Testamento porque entenderam mal o que significa lei e graça, entenderam mal o que significa o que Jesus veio fazer, né? Em cumprir a lei. Não entenderam direito o que isso significa. Nós entendemos, assim como Jesus orou em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então o próprio Jesus ratificou o caráter de escritura do Antigo Testamento. Então nós não fazemos essa distinção de que isso aqui está ultrapassado. É diferente da gente aplicar da forma correta.
é diferente. Mas isso aqui não está ultrapassado, isso aqui tem valores eternos, existem princípios eternos que nós devemos tirar de toda a Escritura. Então toda a Escritura para a gente é Escritura, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento. E aí em 2 Timóteo 3, um pouquinho mais para frente, olha o que Paulo fala. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e nas quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Timóteo, meus irmãos, ele conhecia a Escritura desde criança. Então isso fala pra gente porque isso tem que ser um início precoce. Os nossos filhos têm que ser introduzidos na palavra de Deus. E recentemente a gente estava conversando isso na nossa reunião do presbitério, o quão isso tem que ser intencional. A gente tem que pensar na estrutura da nossa casa em ser uma didática para os nossos filhos amarem a Deus de todo o seu coração. Então o Igor Miguel fala muito bem disso. A nossa casa tem que ser didática, ela tem que ter figuras. Os heróis dos nossos filhos precisam ser pessoas que conheceram a Cristo. Não é que eles não possam ter contato com outros heróis, não é isso. A questão é, o que mais vai brilhar os olhos dele? São os heróis da fé ou são os heróis dos quadrinhos? O que vai mais instigar vontade de ser parecido no coração deles? São heróis que batalharam por coisas eternas? Então a gente pode e deve colocar, por exemplo, David Bryant. Imagina você ter uma foto do David Bryant, ou um livro, ou algo, e a sua criança desde cedo foi ensinada, olha, esse homem morreu pelo Evangelho. Esse é um herói de fato. O Homem de Ferro é legal, mas esse cara aqui, ele é muito mais legal. Esse cara aqui de fato conseguiu se entregar por Cristo. Imagina os nossos filhos crescendo com esses referenciais. É totalmente diferente. Então isso fala pra gente também de um início precoce. E de acordo com a tradição judaica, os meninos começavam a ser instruídos no Antigo Testamento quando chegavam aos 5 anos de idade. E Timóteo começou a ser ensinado por sua avó Lloyd e a sua mãe bem antes de completar essa idade. Esse é um comentário de uma Bíblia de estudo. Então o quanto antes melhor. O quanto antes os nossos filhos tiverem contato com as coisas do alto, mais fácil vai ser para eles viverem esse texto de Tessalonicenses, de Colossenses. Manter o pensamento nas coisas do alto. Vai ser mais fácil. Vai ser muito mais fácil. E no capítulo 3, 16 também, Paulo fala sobre a inspiração divina da Escritura, Toda a Escritura é inspirada por Deus. E a inspiração ali não significa uma datilografia, como Chico Xavier, Todas as palavras ditadas. Deus inspirou os autores, e isso carregou marcas humanas também. Então a Escritura é inspirada por Deus, mas contém marcas humanas, contém a escrita, o estilo de escrita, a língua. Tudo isso é cultural, é contextual. Mas as verdades eternas, Deus, de forma soberana, conseguiu utilizar esses meios humanos para transmitir a sua verdade eterna. E isso torna a Escritura ainda mais bela, porque isso nós precisamos estudar. Para entender alguns textos de forma mais profunda, a gente precisa estudar muito e tentar tirar esses contextos humanos, tentar entender o contexto do qual foi escrito, para quem foi escrito. Isso é maravilhoso. Para quem gosta de estudar e de pregar, admira ainda mais a Escritura quando descobre essas coisas. Porque eu me lembro de antes de eu me converter, a imagem que eu tinha de Bíblia era um livro que tinha caído do céu, com algumas regras para as pessoas viverem. Mas aqui, meus irmãos, foram 1500 anos, 1600 anos de escrita na vida real de pessoas que viveram e experimentaram Deus.
Então esse livro, ele se torna muito mais rico, se torna livro de história, além de livro com verdades eternas, ele se torna um livro de história. A gente aprende o contexto da época, o que o povo de Deus viveu, as suas dificuldades, e a gente se identifica. É muito mais pedagógico do que se tivesse caído num livro do céu, escrito pelo dedo de Deus, literalmente, com algumas regras. A gente vê pessoas reais que viveram as mesmas lutas e piores do que as nossas, na verdade. Então isso nos faz identificar. Abra comigo agora em 2 Pedro 1,16, um pouquinho mais para frente. Depois de Hebreus, 1º, 2 Pedro. Olha o que Pedro diz. Isso é muito importante, irmãos. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória que lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Eles estavam lá, eles ouviram essa voz. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Irmãos, Pedro aqui, ele está arrogando um princípio de testemunha ocular. Ele está tentando mostrar o seguinte: olha, isso que nós estamos falando, isso que nós estamos transmitindo, que agora está redigido para nós hoje, aquilo que eles estavam falando não eram fábulas, eram coisas que eles vivenciaram, e eles deram a vida por causa dessas verdades que eles vivenciaram. Ele não estava trazendo algo, uma filosofia humana. Ele não estava trazendo algo que caiu do céu. Não, eles vivenciaram aquilo. Isso foi real. E isso marcou homens e transformou eles tanto e tornaram homens medrosos em homens corajosos, a ponto de entregar a sua vida por Cristo. Então isso mostra a confiabilidade histórica, inclusive, da Escritura. E a gente tem uma matéria só sobre isso. Isso é o conteúdo de primeira mão. E até o século XVIII, XIX, isso não era problema para a igreja. Só que depois do século XVIII e XIX, frutos do iluminismo, do racionalismo iluminista, os teólogos começaram, na verdade isso começou a vir de fora. Essa crítica à Bíblia, a confiabilidade histórica da Bíblia, começou a vir de fora, dos racionalistas. E aí os teólogos, alguns começaram a estudar a Bíblia para tentar entender isso, alguns abraçaram isso, veio o liberalismo teológico, a ponto de falar que a ressurreição de Jesus ela não aconteceu de fato. Isso é uma historinha legal, interessante, porque Jesus ele ressuscitou os nossos corações, né? E alguns teólogos abraçam esse liberalismo teológico. Por quê? Porque abraçaram um racionalismo que diz que a Bíblia não é confiável historicamente. Como é que nós vamos confiar num livro que foi escrito há 2000 anos, gente? Pensa comigo. Pensa comigo. Pedro contou para o discípulo dele contou para o discípulo contou para o discípulo contou para o discípulo. Como nós vamos ter certeza de que o que foi contado foi fielmente guardado? Você já pensou nisso? A dúvida é honesta. A dúvida é honesta. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Já viu que alguns fazem até de brincadeira, né? De palhaçada. Faz para avacalhar mesmo. Mas mesmo quando as pessoas tentam ser verdadeiras, às vezes entende uma letra errada e muda de um para o outro, e aí muda de um para o outro, chega no final, está totalmente distorcido. E como nós vamos confiar que esse livro, escrito há mais de 2000 anos, foi preservada a verdade dele? E aí alguns teólogos começaram a estudar. E eu queria trazer rapidamente alguns pontos aqui para vocês entenderem o quão confiável é esse livro, historicamente inclusive. Não é só questão de fé. Então, por exemplo, quando a gente vai comparar todos os textos antigos da Antiguidade Clássica,
que foi até o início da Idade Média, né, no século V, quando a gente vai comparar todos esses livros, Platão, Aristóteles, a Ilíada de Homero, todos esses livros clássicos e o Novo Testamento, o segundo texto que tem mais manuscritos, porque os manuscritos se perdem ao longo do tempo, né? Eles eram feitos em papiros, em pergaminhos, isso se perde. O segundo lugar, que é a Ilíada de Homero, tem 643 manuscritos disponíveis para estudo. O Novo Testamento tem, só em grego, 5.686, e no total 24.870 manuscritos disponíveis e encontrados, até hoje. Então, por esse critério, esses são alguns dos critérios históricos para medir a confiabilidade de um texto. Então, no Novo Testamento, 24.000, Ilíada de Homero, 643, que é a segunda colocada. O segundo teste, que é o mais importante, que evita esse telefone sem fio, é o tempo de escrita entre o acontecimento e o manuscrito mais antigo. Então, o mais importante em história não é a antiguidade de um livro, mas o quão rápido ele foi escrito. Por quê? Porque se a gente escreve algo muito rápido, isso diminui o risco de virar um telefone sem fio, já está registrado. Estão entendendo? E os historiadores dizem que até 2 gerações é um período de historicidade confiável. Por quê? Porque se alguém escrever algo diferente, as testemunhas oculares ainda estão vivas para desmentir aquilo que foi escrito. Então, até 140 anos, por exemplo, é um período confiável historicamente. E aí a Ilíada de Homero, do acontecimento até o manuscrito mais antigo, a gente tem uma distância de 500 anos. No Novo Testamento, nós temos da vida de Jesus até o manuscrito mais antigo, 100 anos. Ou seja, o manuscrito mais antigo que nós temos hoje, isso pensando em prova física, né? Porque existem outros critérios que eles usam para ver o quão mais antigo é esse texto. Mas olhando as provas físicas de manuscrito preservado, nós temos apenas 100 anos da vida de Jesus até o manuscrito mais antigo que nós temos. Isso é incrivelmente perto. O segundo colocado tem 500 anos. E só para comparação, a tetralogia de Platão, por exemplo, tem 7 manuscritos e a distância entre a época de Platão e o manuscrito mais antigo é 1.300 anos. E os historiadores tratam isso como confiável, né? Vai discordar de Platão na academia. Mas a Bíblia, com 24.000 manuscritos e 100 anos de distância do manuscrito mais antigo, isso não é confiável, né? Isso mostra que falta integridade intelectual. Mas por quê? Porque esse livro ele é diferente. Então o homem caído precisa descredibilizar ele de alguma forma, porque isso aqui não pode ser verdade, porque incomoda demais a gente. Então tem que arrumar uma forma de descredibilizar o livro. Então, meus irmãos, inclusive historicamente, nós estamos vivendo centrado em algo confiável. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. 2 Pedro 3,17. Lê comigo, por favor. 2 Pedro 3,17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então Pedro aqui está instruindo a igreja a crescer não só na graça, mas também no conhecimento. Então, meus irmãos, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. E os puritanos, eles falavam muito sobre instruir a nossa consciência. Isso é muito interessante. Como nós vamos discernir o certo e errado? Como nós vamos discernir as circunstâncias da vida se nós não temos conteúdo para discernir aquilo que é certo e errado? Para a nossa consciência, né? Cristo não é a paz da nossa consciência, Ele não é o árbitro. Mas para nós termos essa capacidade de discernimento, nós precisamos de conteúdo. E nós temos, inclusive, todo janeiro, a gente manda lá no grupo, o nosso plano de leitura anual. Para quê? Para tentar
fazer com que todos nós leiamos toda a Bíblia o ano inteiro. Para quê? Para instruir a nossa consciência. Porque nós estamos numa jornada de santidade, de santificação. E para nós vivermos bem, nós precisamos de conteúdo para poder discernir o bem e o mal e instruir a nossa caminhada. Irmãos, e eu fiz questão de tentar fazer uma média dessa leitura. Sabe quanto tempo a gente gasta para ler a Bíblia toda no ano inteiro? 25 minutos. Por dia, exatamente. 25 minutos por dia. E eu fui fazer as contas, depois os matemáticos me corrigem. Isso representa, nós temos 1.440 minutos no dia. Se a gente dividir 25 por 1.440, isso dá 0,01. Ou seja, 1% do nosso tempo. Se a gente dedicar 1% do nosso tempo, todos os dias, a gente lê a Bíblia todo o ano. Toda a Bíblia, o ano inteiro. Vocês já pensaram nisso? Se a gente não está conseguindo isso, a gente está dedicando a Deus, ao Criador do Universo, aquilo que sai da nossa boca, que é o mais importante da nossa vida, que a gente daria a vida por Ele, a gente está dedicando para Ele menos de 1% do nosso tempo no dia. Já pensaram nisso? E vocês já pensaram também, e eu tenho experimentado isso, esse ano já é o 8º ano, que a gente está lendo toda a Bíblia o ano inteiro. Quando eu olho para trás, desde 2013 que a gente começou, até hoje, o quanto as coisas vão clareando na nossa mente, e você vai pegando um assunto e vai sistematizando, e aí um assunto já não se torna mais obscuro para você. Isso é maravilhoso. O quão crescimento a gente tem instruindo a nossa consciência com a lei de Deus, com a Escritura. É uma mudança radical. Quando alguém fala assim, nossa, quando alguém cita um assunto, já vem na sua cabeça todos os textos assim, todos não, né? Mas alguns textos, nossa, em Gênesis começa assim, lá depois do reino dividido já começa a mudar um pouco, e aí na época de Jesus, do período interbíblico, e aí depois vem o período dos apóstolos, já vai criando um filme na sua cabeça. Por quê? Porque a sua mente já está encharcada todo ano da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. 1% do nosso dia, para a gente ler toda a Bíblia o ano inteiro. E aí, meus irmãos, eu tenho conversado com algumas pessoas que às vezes têm 10, 15, 20 anos de Bíblia e que nunca leram a Bíblia toda, nenhuma vez. E aí, às vezes, nessas conversas, surgem coisas básicas assim, e a pessoa às vezes agarra umas coisas básicas. E aí eu lembro disso, eu falo, nossa, é falta de instruir a consciência, é falta de conteúdo. Por quê? Porque não tem dedicado o mínimo possível, não tem dedicado 1% do seu dia a ler a Escritura. Agora pensa comigo, quanto tempo no início do namoro você ficava com o seu namorado no telefone? Netflix? Quanto tempo? E aquilo ali era um prazer, não era? Não tinha mais assunto, mas você inventava assunto. Eu brinco com a Lídia que sempre o que eu perguntava era, e após? Eu estava fazendo pós-graduação na época, e o início do assunto era, e após? Como é que tá? Quando acabou a pós? E a PhD? Quando vai ser? Mas era um negócio prazeroso, gente. Eu ligava para ela, eu até tremia antes de ligar. Nossa, será que ela vai atender? O que será que ela está atendendo? O que será que ela está fazendo? Era um negócio diferente. E aí a gente não tem esse mesmo prazer ao abrir esse livro e conhecer um pouco mais do amado da nossa alma, daquele que morreu e se entregou pela nossa vida. Nós não temos esse mesmo gostinho. Por que não? Porque nós não temos sede de conhecer mais desse Deus. Que amor de noiva é essa? Que noiva é essa que nós somos? Que noiva é essa
que não quer estar perto do seu noivo? Que noiva é essa? Que amor é esse? Será que amamos mesmo Cristo? Como a gente poderia falar que a gente amava o nosso cônjuge se a gente não queria passar tempo com ele, ligar para ele, sair com ele? Como é que a gente poderia falar que a gente ama essa pessoa? E a mesma coisa vale para Cristo. Como a gente pode falar que ama a Cristo se nós não ansiamos passar horas e horas debruçados na sua palavra? Como? Que amor é esse? Que frieza é essa, meus irmãos? E aí, no dia que ele voltar, ele vai encontrar com a gente, ele vai conhecer a gente. Ele vai falar assim: vinde, amado da minha alma. Ele vai falar assim: eu não te conheço. O quê? João de quê? João da Silva? Não, nunca ouvi falar. João da Silva, nunca ouvi falar. Nunca me relacionei com você. Nunca. Mas, Senhor, eu fiz milagre, expulsei demônios. Meu nome não. Eu nunca te conheci. Pode ter sido até no meu nome, mas eu não fui chamado para essa relação, não. Foi por outros objetivos. Não foi por amor a mim. Não foi por amor. Então, meus irmãos, quanto tempo temos debruçado para conhecer o nosso noivo? Quanto tempo? Então isso fala para nós, isso aponta para nós sobre o nosso amor. Quanto temos amado a Cristo? E se amamos de fato a Cristo? E aí o segundo ponto pelo qual nós devemos viver centrados na Escritura, primeiro, porque amamos a Cristo. Se amamos Ele, nós ansiamos de todo o nosso coração. E Ele já disse, lá no Antigo Testamento, lá em Ezequiel, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então não é de qualquer forma que a gente vai achar, é quando a gente buscar de todo o nosso coração de fato. E aí o segundo critério, a segunda razão pela qual nós devemos viver centrados na palavra, é para ter um critério de verdade. Gente, isso é muito sério hoje em dia. Por quê? Porque existem, como eu falei, mais de 10 mil religiões, e existem milagres em quase todas elas. A gente não pode se iludir. Eu vejo pessoas falando, não, isso aí não existe, isso é falso. E eu nasci num lar onde a minha família se denominava católica, mas como a maioria tinha relações com centros de umbanda, centros de candomblé. Então pessoas iam na minha casa dar passe na minha casa. E eu era o assistente do orixá, do guia, né? Do orixá, não, do guia. Eu era o assistente do guia. Então lá na casa da minha mãe tinha um pé de coco, ele pedia pinga com cachaça. Ele pedia pinga com água de coco. E eu tinha que ir lá pegar o coco, abrir o coco, preparar a pinga para ele, pro guia tomar. Então eu era o assistente, ele me mostrando onde tem uma área vazia aqui, vamos lá. E eu levava ele lá. E um dia, ele falou comigo assim, olha, vem cá que eu quero te falar uma coisa. O guia. E aí, pode falar. Ele falou o seguinte, olha, cuidado com a mulher de mancha no rosto. Cuidado. E aí na hora eu lembrei que tinha uma moça que estava dando em cima de mim, que ela tinha uma mancha no rosto. E só eu sabia disso, porque estava muito no início. Eu era adolescente, devia ter 14 para 15 anos. E aí nesse momento eu falei assim, como assim? Como é que isso? Isso é de Deus mesmo. Tá vendo? Isso é de Deus. Olha só, é uma revelação. Então, meus irmãos, não sei se vocês já tiveram curiosidade para ver o Dr. Fritz operando. Um espírito que baixa numa pessoa, num guia, e opera cirurgias espirituais ao vivo, sem anestesia. Ele já chegou a fazer cirurgia do coração, sem anestesia. E tem nos vídeos, gente, a menininha, eu vi um último recentemente,
uma menininha com a boca toda aberta, assim, ó, ele operando, tirando um negócio lá de dentro, e a menina nem sentindo dor. Então existem, de fato, manifestações milagrosas, sinais sobrenaturais em outras religiões. Isso não é falso, no sentido de que aquilo não existe, que aquilo é invenção. Não, existem de fato. A questão é como a gente vai lidar com isso, porque isso engana as pessoas. E é por isso que a gente precisa viver centrados na palavra. Por quê? Porque esse é o critério último. Abra comigo lá em Êxodo capítulo 7. Olha comigo que interessante. Êxodo capítulo 7. Esse texto ilustra muito esse ponto. Versículo 8. Olha só. Moisés está naquele embate. Se busca o povo, se tira o povo do Egito ou não, não é isso? E aí Deus fala com ele, olha. Quando o faraó, disse o Senhor a Moisés e a Arão, quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, digam a Arão que tome a sua vara e jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito. Fizeram o quê? A mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas. Então, não é só Moisés que fez esse sinal miraculoso, não, gente. A diferença aqui é que a cobra da vara de Arão engoliu as outras, né? Mas eles transformaram vara em cobra. Olha que doideira. Eles fizeram milagres, sinais miraculosos. E por definição, milagre é um sinal sobrenatural que glorifica a Deus. Mas eles fizeram sinais sobrenaturais. Então isso não acontece só no nosso lado. Agora vai um pouquinho mais para frente. Deuteronômio 13. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio 13, de 1 a 5. Olha que interessante. Esse texto é o mais chocante. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio que ele falou acontecer, olha só, ele está falando, gente, de algo que vai acontecer de fato, de um milagre ou de uma profecia que vai acontecer de fato. Porém, se essa pessoa disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos, obedeçam-lhes, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito. Gente, olha o que Deus está orientando o povo aqui, ó. Aqui é a repetição da aliança, né, para uma nova geração. Então Deus está relembrando eles o seguinte: olha, se alguém fizer algum sinal miraculoso, mas ensinar doutrinas estranhas a vocês e os levarem a se desviar da verdade, é falso. Esse é um falso profeta. O que isso fala? Milagre sem verdade não adianta nada. Então, se alguém curar alguém da sua família e disser que isso aí, quem curou foi o orixá tal, falso. Não sigam isso não é de Deus. Por quê? Porque só sinal miraculoso, só sinal sobrenatural não diz nada. Os magos do Egito também fizeram isso. A questão é, o reino de Deus, ele não é só sobrenatural, mas existe verdade, existe beleza, existem vários princípios do reino de Deus. Então só sinais sobrenaturais não adianta. A gente não pode se deixar levar por isso. O próprio Jesus, em Mateus 24, diz que o anticristo fará milagres, sinais sobrenaturais que enganaria, se possível, os eleitos.
Então o anticristo também vai fazer sinais miraculosos. Mas só isso não adianta. Nós precisamos da crença correta, a ortodoxia. A verdade, ela não pode ser separada do sinal sobrenatural. Então, uma profecia, uma palavra que vai se cumprir, isso não pode nos deslumbrar. Isso pode acontecer de fato, porque existem outras realidades espirituais no mundo. Satanás, Pedro vai falar isso na primeira carta dele, anda ao nosso derredor procurando alguém para destruir, e ele vai usar todos os meios possíveis, e de preferência os mais persuasivos, gente, óbvio, Satanás não vai aparecer para a gente com um tridente e falando para a gente adorar ele, não, óbvio, ele vai tentar enganar a gente, talvez ele pode trazer uma doença e curar essa doença para desviar aquela pessoa da verdade, óbvio. Ele pode falar algo que ele sabe que vai acontecer porque ele manipulou a situação de alguma forma. Enfim, ele nos engana de qualquer forma, de várias formas. Mas a gente não pode se deixar levar por isso. E a gente entra naquele embate também, Bíblia ou tradição. Por que a gente vive centrado na Escritura e existem realidades, até mesmo no meio evangélico, que dão muita ênfase à tradição? Isso é muito comum na Igreja Católica Romana. Mas existem algumas tradições evangélicas que dão muita ênfase às tradições. Como a gente lida com isso, né? E aí eu vou citar alguns textos, não precisa abrir. 2 Tessalonicenses 2, Paulo vai falar para se apegarem à tradição ensinadas por nós. Então os apóstolos, eles começam a falar o seguinte, eles começam a focar todo o foco da atenção neles. Por quê? Porque, como a gente leu, eles foram testemunhas oculares. Então eles são as testemunhas de primeira linha, de primeira ordem. Eles foram as testemunhas oculares. Não é qualquer tradição que a gente tem que seguir. Em Atos 1 a gente vê que o substituto de Judas tinha que ser um dos testemunhas oculares. Tinha que ser testemunha ocular, para preservar a verdade. Então, existia um critério, inclusive lógico, para a formação da Escritura. Tinha que ser testemunha ocular. E esse foi um dos critérios para a formação do cânon na igreja primitiva. Tinha que ser testemunha ocular. Porque senão a gente corre o risco de pegar doutrinas que surgiram do nada. Tinha que vir de Cristo. E para vir de Cristo, o mais seguro é vir de pessoas que viveram com Cristo. Ou que tiveram contato com pessoas que viveram com Cristo. Então a gente vê isso em toda a Escritura. Então não é qualquer tradição. Em toda a Bíblia a gente vê esse cuidado dos apóstolos fundarem a tradição deles. Isso tem que estar firmado no que a gente está falando. Eles repreenderam, inclusive, pessoas que saíram, em Atos 15, eles corrigiram o ensino de algumas pessoas que saíram sem autorização deles. Então algumas pessoas começaram a ensinar no nome deles, e eles falaram o seguinte, olha, não, a gente não mandou esse grupo aí não. Cuidado com o que eles estão falando, porque isso não pode, talvez não esteja conectados à verdade, porque a verdade é Cristo, nós somos testemunhas, e a gente não aprova o que esse povo está falando não. Então existe um fundamento em Cristo e nos apóstolos que foram testemunhas de Cristo. Então a gente se apega à tradição apostólica. Por isso a gente se apega tanto à Escritura, porque foram testemunhas oculares de Jesus. E as profecias? Será que Deus não pode falar mais? Claro que Deus pode falar, mas no que diz respeito à doutrina, isso já está posto, já está fechado o campo. Deus pode falar com relação à vida da Priscila, o que ela vai fazer amanhã, o que ela vai fazer do trabalho dela, coisas práticas da vida. E Deus pode usar o Filipe para falar com ela, por exemplo. Mas no que diz respeito à doutrina, já está posto. Ninguém pode trazer mais nenhuma doutrina. Os próprios apóstolos falaram, olha, se alguém pregar um outro evangelho que não o que a gente pregou, seja anátema. Já está fechado, gente. Doutrina está fechada. Mas no quesito prático, Deus pode falar.
né? Deus pode falar ainda. Concluindo, nós temos que viver centrados na Escritura, primeiro, porque Deus disse que era para ser assim. E nós, se amamos a Ele, precisamos nos mergulhar nessa realidade para a gente conhecer um pouco mais e estar mais próximos dele. E segundo, para a gente ter um critério de verdade contra toda a bagunça que a gente vive. E não só em outras religiões, mas inclusive no nosso meio. O critério é a Escritura. É claro que pode haver divergência de uma interpretação de um texto para outro. Existem algumas divergências, é óbvio, porque alguns textos não são tão claros, alguns assuntos não são tão extensos. Isso existe, mas o critério tem que ser sempre a busca do que o texto diz. E Deus teve uma intenção específica no texto. O texto não está aberto à nossa interpretação. Nós que temos que buscar a interpretação real daquilo que Deus quis dizer. E por que a gente tem dificuldade em viver centrado na Escritura, irmãos? Por quê? Porque a gente não ama Ele de fato. O primeiro ponto é esse. Se a gente amasse Jesus de fato, a gente viveria centrados na Escritura. E por isso, por a gente não amar, a gente não suporta o nível de exigência de Deus para nós. Como David falou, isso aqui incomoda demais a gente. Confronta demais a gente, diariamente. E por a gente amar pouco, a gente não suporta esse nível de exigência. Como Paulo fala lá em 2 Timóteo 4, os nossos ouvidos coçam. Chegará um dia que a gente não conseguirá mais ouvir. Por quê? Porque os nossos ouvidos vão coçar. É isso que ele está falando. E a exigência de Deus em toda a nossa vida é muito grande. Começa na conversão. Para se converter tem que negar a si mesmo. Essa já é a nossa maior dificuldade. Negar a nós mesmos? Como assim? A gente vem sendo discipulado desde a modernidade que nós somos o centro do mundo. O homem é o centro, né? A gente saiu do teocentrismo, Deus no centro, para o antropocentrismo. Então nós tem 500 anos que a gente está sendo discipulado que nós somos o centro do mundo. E aí o iluminismo trouxe isso de uma forma exponencial, né? A razão humana é soberana. E aí a gente vai ver o Evangelho e vai falar assim: nega a si mesmo, se submeta a algo que você não consegue ver, tocar, sentir pelo seu cheiro, pelos 5 sentidos. Se submeta a isso. Isso é um absurdo para o homem moderno. Como assim? Não é racional isso. Não passa no meu critério de verdade. Então começa aí. E aí depois que a gente se converte, a gente tem que esperar o cônjuge em santidade. Na nossa cultura sexualizada que a gente vive, isso também é outro absurdo. Como assim, meu filho? Tem que ter test drive. Como é que eu vou saber que é bom? Você vai saber que é bom porque vocês vão começar a construir do zero. Agora, por você ter experimentado tanto antes, você vai chegar às vezes num relacionamento e vai ter tantas referências que isso vai bagunçar a sua cabeça. Por isso que a gente tem que esperar em santidade. E aí depois a gente começa a estudar e tem que descobrir o que a gente vai fazer da vida. E a gente vê que a gente tem que fazer algo específico que Deus nos chamou para fazer. A gente não pode escolher a nossa profissão pelo que a gente gosta, pelo status, ou por nada disso, mas pelo que Deus colocou de dons em nossa vida. Mais uma paulada. E aí junto disso a gente tem que fugir da vontade de querer ficar rico. Outra paulada. A gente tem que trabalhar por vocação. E aí a gente casa. E aí o marido tem que amar a esposa como ama a Cristo. Aí vai começando só a funilar. Aí tem que coçar a cabeça, né? Duro discurso. E a esposa tem que se submeter ao marido como ela se submete a Cristo. E aí se ela não se submete a Cristo, como ela vai se submeter ao marido? A submissão é um critério de relacionamento. Se ela não se relaciona com Deus, como ela vai se relacionar com o marido? E aí a gente tem que cuidar da alimentação também, fazer exercício, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí vai só dificultando mais. E a gente tem que criar filhos parecidos com Jesus. Tem que discipular os nossos filhos. Aí vai apertando mais ainda. Não é qualquer jeito.
é discipular, é criar filhos cristãos. É difícil demais, gente. E aí a gente tem que congregar regularmente. Tem que estar aqui regularmente, em comunhão com os irmãos. Faça chuva ou faça sol. E hoje é um dia de prova com relação a isso, né? Eu acordei 6 horas da manhã para estudar um pouco mais, para orar um pouco mais. E com chuvinha, frio, quarto escurinho, um ambiente perfeito para dormir. Não, mas eu preciso servir os irmãos. Vão estar alguns irmãos lá, não todos, mas vão estar alguns irmãos lá, eu preciso servi-los. E alguns trouxeram coisas para o nosso café, e molharam o pé, ensaiaram, e limparam aqui. Então há esforço diário e constante para viver o reino de Deus. Esse é o nível de exigência que Deus nos exige. E por último, a gente tem que ofertar, né? Não pode ser só para a gente. A gente tem que dizimar, a gente tem que ofertar, a gente tem que cuidar das pessoas que estão próximas da gente. Então é tudo isso que Deus exige de nós. Por isso que a gente não consegue viver centrados nesse livro, porque tem instruções que ferem a nossa consciência, ferem demais a nossa consciência. Mas a gente precisa lembrar que a lei ela é para proteger a vida e não para atrapalhar os nossos prazeres. Ela veio para reorganizar os nossos prazeres, na verdade. Porque geralmente o que a gente acha que Deus está atrapalhando os nossos prazeres são prazeres fúteis. Grande parte das vezes são prazeres fúteis. E aí eu queria finalizar com Mateus capítulo 7. Abra comigo, Mateus capítulo 7. Olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus aqui ele faz um contraste entre o que a gente fala e o que a gente faz. Nem tudo o que diz entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz. E baseado nisso, eu entendo que no juízo final, quando a gente estiver de frente com Jesus, Ele vai colocar um DVD para a gente analisar toda a nossa vida. Só que esse DVD não vai ter áudio, vai ter apenas som, vai ter apenas vídeo, não vai ter áudio. Por quê? Porque o que a gente faz, o que a gente fala não faz diferença. O mais importante é o que a gente faz. Isso sim vai determinar o que está dentro. É o que a gente faz que determina o que está dentro. Então Jesus vai começar a ver lá desde a nossa infância. E aí você vai falar, mas aquele dia ali eu estava falando do Senhor. Não, mas olha o que você fez depois. Olha a sua atitude. Não adianta nada. Não adianta nada. O coração fala o que está dentro. E você faz aquilo que está dentro também. Então não tem como falar uma coisa e expressar outra. Não tem conexão. Não pode ter uma distância entre o que a gente fala e o que a gente faz. E aí Paul Washer tem uma frase muito interessante. Se cada jota e tio da escritura é mais poderoso do que o ouro, como podemos calcular o valor ou a importância do Evangelho? Se cada traço do que está escrito aqui é mais valioso que o ouro, como nós vamos mensurar o Evangelho inteiro? Não tem como mensurar. Eu queria te convidar para nós orarmos e perguntar a Deus se de fato a gente ama Ele. Porque o que a gente faz é o que demonstra, meus irmãos, o que está dentro. Se a gente dedica tempo a muitas coisas e não se dedica tempo a Jesus, tem alguma coisa errada com o nosso amor. Se existe algum amor de fato em nós. Pense nisso. Feche seus olhos. Se concentre na sua consciência. Se concentre no mais profundo do seu ser. E sonde o seu coração e pergunte a Jesus se você o ama de fato.
Pensa no quão ansioso você fica para chegar naquele momento e abrir a Escritura e conhecer um pouco mais dele, do seu noivo. Oh, papai, nos perdoa, Senhor. Perdoa porque nós muitas vezes não te amamos ou não demonstramos esse amor de fato, Pai. Porque nós temos mais prazer em fazer muitas outras coisas, Pai. Mas muitas mesmo, muitas outras coisas, do que passar 1% do nosso tempo lendo a Tua Escritura, lendo a Tua revelação, que foi tão difícil formar, Pai. Foram 1500 anos de dor, de morte, de pessoas sendo decapitadas porque se debruçaram a traduzir a Sua Escritura para a nossa língua, Pai. E nós não valorizamos isso, Senhor, porque isso mostra que nós não te amamos de fato. Mas hoje é um dia, Pai, que nós queremos nos arrepender e queremos mudar esse cenário, Pai. Queremos clamar ao Senhor que nos ajude a te amar, porque o Senhor pode, inclusive, nos ajudar a te amar ainda mais. Então nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a viver centrados na Tua palavra, nos ajuda a ter gosto e vontade quase incontrolável, Pai, de abrir a Tua Escritura e aprender da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Queremos que o Senhor cale todas as outras vozes, Pai. Queremos ouvir apenas a Tua voz.